Provérbios capítulo 16, verso 25, ou Provérbios 14, capítulo 14, verso 12, é o mesmo versículo, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Eu vou ler outra vez. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca luz sobre a Tua palavra. Traz, meu Deus, entendimento daquilo que o Senhor deseja, quer trazer à nossa vida, ao nosso coração, para que venhamos, Pai, observando atentamente aquilo que o Senhor quer trazer para a nossa vida, meu Deus, a fim de melhorar cada vez a nossa vida e a nossa comunhão contigo e também, Senhor, uns para com os outros. Senhor, abre o entendimento, a nossa mente, tira tudo aquilo que fica e torna obscuro a entrada da Tua palavra. Traz nesta noite a Tua graça, o Teu perdão, Senhor Jesus. Traz uma mudança, uma transformação. Se alguém aqui entrou aflito, se alguém entrou aqui, meu Deus, hoje angustiado, com certeza, meu Deus, vai sair daqui leve, vai sair daqui, meu Deus, transformado, sairá desse lugar curado, liberto, porque o Senhor está nesse lugar. E aonde o Senhor está, coisas extraordinárias acontecem mesmo. Então, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado e nos abençoa por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Meus amados, eu quero nesta noite falar, usando o livro de Provérbios, que contém 915 provérbios, e o destino, o propósito dos provérbios, ele é trazer uma vida melhor. Nós podemos definir provérbios também, os provérbios da Bíblia, como sabedoria concentrada. São ensinamentos que trazem entendimento para uma vida plena e uma vida agraciada. Também são frases que elas resumem, né, ensinos necessários para a vida humana. Porém, o texto aqui, que Deus tem trazido ao meu coração para compartilhar para vocês, para a igreja, para todos nós, fala que há caminhos que ao homem parece bom, parece direito, parece correto. Eu quero falar em cima do tema desta noite, caminhos que parecem direito, porém não são. Há algumas coisas na vida que parecem boas, mas não são. Na aparência, parece que é boa. E eu quero dizer, irmãos, isso porque nós, seres humanos, somos totalmente diferentes dos animais, né? Que o animal, por exemplo, ele é direcionado pelo instinto. Um animal, ele não faz plano, um animal não planeja, certo? Mas é movido pela satisfação das necessidades que tem. Desde o Éden, Deus criou e colocou no homem o poder da liberdade de escolha. Tanto que, por exemplo, Deus diz para Adão, lá no Éden, diz: olha, eis que eu tenho colocado uma árvore lá no meio do jardim, dela vocês não comam. Ali o homem tem o poder da decisão de escolher, come ou não, sim ou não. Um filho em casa, ele tem a opção, né, de escolher obedecer aos pais ou não obedecer. Ele tem a opção de honrar aos seus pais ou não honrar. Todos nós temos decisões que tomamos na vida. Hoje, por exemplo, você tomou uma grande decisão: eu vou à casa do Senhor, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar de Deus, e certamente você vai receber a porção que Deus tem preparado para você nesta noite. Amém? Então nós tomamos decisões, e a nossa vida, ela é tomada de decisão. Então Deus colocou no ser humano a capacidade de pensar e também de decidir, né? E às vezes nem tudo que escolhemos é bom. Parece que escolhemos bem, mas o final às vezes mostra que não foi uma boa escolha.
Poderia hoje aqui perguntar, quem aqui um dia fez uma escolha e arrependeu-se da escolha que fez, de alguma coisa que comprou e adquiriu, e arrependeu-se daquela escolha que fez, daquele carro que comprou, que o vendedor lá na revenda disse, olha, o carro é bom, é isso, é aquilo, aquele outro, e de repente comprou o veículo e se arrependeu porque deu problemas. Ou fez um negócio e se arrependeu daquele negócio. Ou confiou um segredo da sua vida para alguém e essa pessoa botou no ventilador, expôs, e aí há aquele arrependimento. Então, há pessoas que parecem ser confiáveis e não são. Há pessoas que parecem que vai dar certo, vai dar tudo bem, mas não dá. São as decisões que se faz na vida. Então, nem tudo que escolhemos é bom. Nem tudo que escolhemos é bom. A Bíblia diz, há caminhos que na avaliação humana parece boa, mas o fim, aí é que está, o fim é um caminho de morte. Então nós olhamos muitas vezes, nós escolhemos pela aparência, nós escolhemos as coisas pelo que nós achamos, e a palavra de Deus, meus irmãos, traz-nos um ensinamento a respeito disso, os caminhos que escolhemos. Hoje é uma noite de uma grande festa do nosso meio, porque é uma noite de batismo, onde nós vamos aqui sepultar o velho homem, a velha vida, para o início, para o começo de uma nova caminhada com Deus, de uma nova vida com Cristo. Então hoje é um dia que muitos dos nossos amados fizeram preciosas, maravilhosas escolhas, e fizeram boas, excelentes escolhas, e eu quero louvar a Deus por isso. Agora, quando a Bíblia diz o seguinte, que há caminhos que ao homem parece bom, mas no final o resultado é caminho de morte, e aí como pastor, eu tenho aquele cuidado, para que tudo vá bem com vocês, amém? Para que tudo ocorra bem, mas para isso, meus amados, nós temos que cuidar com relação às escolhas que nós fazemos, os caminhos que nós fazemos, porque há caminhos que ao homem parece bom, o problema é o final deles, que não é bom, não é uma vida, não é uma história com um final feliz, mas muitas vezes vai virar uma tragédia, uma escolha que eu faço, um caminho que eu escolho, com quem eu vou andar, com quem vou me casar, com quem vou viver a minha vida, para que lado eu vou, que decisão eu tomo. Então, baseado nisso, eu gostaria de apresentar alguns cuidados que nós devemos ter nas nossas escolhas. O primeiro cuidado, eu aponto para vocês, é cuidado com a aparência. Não escolha pela aparência, nem julgue pela aparência. Tem uma expressão que a gente diz, que as aparências enganam. E disse alguém que as aparências enganam, né? Porque as pessoas enganam a aparência, dão uma driblada na aparência. Mas deixa eu dizer uma verdade, a aparência engana, a atitude não. A aparência pode enganar, as atitudes não. Basta conviver com determinadas pessoas, nós vamos descobrindo quem elas são pelas suas atitudes, e não mais pela aparência, não mais pelo que apresenta, mas sim exatamente vai revelando o coração. Jesus, ele disse o seguinte, que uma árvore se conhece pelo tipo de fruto que aquela árvore produz, não é pela aparência, mas sim exatamente pela atitude que vai demonstrando. Vai sair, na hora de espremer, vai sair exatamente o caldo, o sabor que é. E as pessoas, elas demonstram realmente que elas são, é na hora da aflição. Você quer conhecer um amigo de verdade?
Observe quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver numa pior, quem são os teus amigos? Quem gosta de você? Às vezes, quando tudo está bem, você tem muitos amigos. Provérbios mesmo diz que pessoa de bem tem muitos amigos. Não é difícil ter amigos. Quando tudo está bem, quando você está indo bem na vida, quando você tem fama, quando você tem prestígio, quando você tem juventude, quando você tem força, você tem garra. Mas e quando você está doente, acamado, enfermo? Quando você está lá embaixo? Aí a gente revela os amigos quando a gente não tem, quando falta. Eu gosto muito da expressão que a gente utiliza no casamento, que é aquela promessa, né? Acho que é mais por tradição, porque às vezes promete, mas não cumpre, e traz maldição para a sua vida no tocante ao casamento. Você promete ser fiel ao seu cônjuge, na alegria, na tristeza, na pobreza e na riqueza. E a pessoa, eu prometo, mas às vezes não é fiel em nenhum momento da vida, e não sabe que quando está quebrando o princípio, está traindo, puxando maldição sobre a sua vida, por quebra de um princípio que fez uma promessa diante de Deus. Então não é pela aparência, não se julga pela aparência, não se escolhe pela aparência, porque há caminhos, diz a palavra de Deus, que parecem ser corretos, justos, mas o fim dele é caminho de morte, é destruição. Então não se escolhe jamais pela aparência. Observa como é que foi a tentação do primeiro casal lá no Éden, aliás, o único casal no Éden, o primeiro casal que Deus criou, que Deus fez. Como é que a serpente ludibriou, enganou a Eva? Gênesis capítulo 3, verso 6, diz lá, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Boa, aparência legal, ótimo. Tomou seu fruto, comeu, e deu ao seu marido. E ele também comeu. É só uma fruta, gente. Que mal tem, é só uma fruta. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim é morte. E foi exatamente o que aconteceu. Perderam uma boa, excelente, maravilhosa oportunidade da sua vida de morar e viver no lugar precioso, maravilhoso, a qual Deus dará para eles. E eles jogaram a oportunidade fora. Por quê? Porque a aparência enganou. Ah, é bom, é aparente, desejável, diz aqui o texto, boa para comer, agradável aos olhos, era boa, a árvore desejável para dar entendimento, caminho bom. Olha a facilidade também que o texto de Gênesis menciona. Ela escolheu isso aí. A tentação, olha, Deus sabe, olha o argumento, Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, grandão, poderoso, vocês vão ascender na vida, de maneira tão fácil, tão prática. Meus amados, observe, nem tudo aquilo que aparenta é. A Bíblia menciona em Mateus capítulo 7, versículo 15, o Senhor Jesus, olha, cuidem, zelem, porque no meio de vocês surgirão falsos profetas e enganarão, ludibriarão, vestido de ovelha, mas por dentro são lobos. E 1 Samuel capítulo 3, verso 27, olha, 2 Samuel capítulo 3, verso 27, uma aparência de uma amizade. Quando Joabe, que é comandante do exército de Davi, se aproxima de Abner, que é comandante do exército de Saul, que estava morto, ele vai lá ter uma reconciliação com Davi. Davi perdoa, abraça, diz, agora tu é um guerreiro nosso. E o que acontece? Joabner chama Abner, o outro comandante, diz, vem cá,
Eu quero te contar um segredo. Olha, irmãos, uma pessoa que diz para você, eu quero te contar um segredo, é amigo. E ele se fez amigo. Aparência. Caminhos que parecem bom. Ah, um amigo. Vamos lá então, vamos estar junto com esse amigo. E quando ele chega perto para contar um segredo, Joabner pega a Abner e mete nele uma faca, uma espada e assassina ele. Parecia amigo, parecia boa gente, parecia legal. São cuidados, meus amados, que nós devemos ter na vida e nesse mundo podre, sujo que nós vivemos. Cuidado com a aparência. O segundo cuidado que nós devemos ter, cuidado com as facilidades, os atalhos da vida. Ah, mas é bem mais fácil por aqui, eu não preciso pagar tanto preço. Eu não preciso sofrer tanto na vida. É aquele negócio do ouro, de ouro, você não precisa nem trabalhar e as coisas vêm na sua mão. É aquele produto que custa R$180 na loja e alguém te apresenta o seguinte, eu te vendo por 70, é novinho, está lacradinho. Mas o produto, meus irmãos, ele não tem nota fiscal, ele é furtado de alguém, ele é subtraído de alguém, e isso aí dá cana, isso aí é crime. É facilidade, vou pagar mais barato. E na vida, quantos caminhos parecem que são mais fáceis? E a gente vai escolher pelo mais fácil. Aí você vai dizer, mas pastor, eu tenho que escolher o caminho mais difícil? Por que para mim a vida é mais difícil? Isso eu tenho, irmãos. Observe, porque algumas facilidades são armadilhas malignas, são atalhos que nos levarão à morte e à destruição. Vocês que estão hoje descendo as águas ao começar de uma preciosa vida, cuidado, cuidado com as facilidades da vida. Olha o que Jesus fala e que nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que Jesus diz: entrem pela porta estreita. E ele explica, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Jesus diz o seguinte, você tem que escolher entre a porta estreita e a porta larga. Entre pela porta estreita. Apertado é o caminho, é mais difícil, porém não é caminho de morte. Provérbios diz, o texto que nós lemos, que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte, é destruição na certa. Porque ora então eu vou escolher os caminhos das facilidades, quando Jesus me ensina o seguinte, dentro de uma escolha, o princípio de Deus é entre pela porta estreita, deixa a porta larga, deixe que vão, quem quer ir pela porta larga, a maioria quer a porta larga, os caminhos de facilidades, que não tem que batalhar, não tem que lutar. Meus irmãos, desde que o homem pecou, nós estamos debaixo de uma maldição. Qual é a maldição? Ah, pastor, mas na cruz Jesus quebrou, pagou todas as maldições. Amém, eu concordo. Porém, meus irmãos, há algumas das maldições que estão sobre Adão e nós herdamos. Por exemplo, do suor do teu rosto comerás o teu. Ah, não preciso mais trabalhar, porque Jesus já liquidou, completou totalmente, eu não preciso mais trabalhar, vou ficar nas cordas, descansando, aproveitando a vida, papai, mamãe, vovô, vovó, tio vão me sustentar, um me estende a mão daqui, outro de lá. Não, a Bíblia diz que do suor do meu rosto eu vou ter que comer, igrejar e lutar pelo meu pão de cada dia. Então não tem facilidade. Paulo mesmo diz o seguinte, se alguém não quiser trabalhar, não coma. Paulo, irmãos, ele é bem enfático, e Paulo, ele trabalha assim com uma maneira tão asseverada a respeito disto, desse princípio, mas tinha gente caindo na corda, não queria trabalhar, não queria fazer nada, mas queria ficar comendo nas costas dos outros, e nós carregamos essa maldição que tem que trabalhar. Felizes são
aqueles que se aposentaram, estão aposentados, né? Vivendo a vida boa, pode dormir até que hora que quiser, ou estar de férias, aproveitando as suas férias, merecidamente que tem e desfruta. Desfrute bem, mas o trabalho vai recomeçar de novo. Então não existe, meus irmãos, um caminho lá no final feliz se não tiver trabalho. Você quer ganhar bem, tem que estudar muito, tem que levantar cedo, tem que batalhar bastante na vida. O terceiro cuidado que devemos ter é cuidado com os sentimentos. Às vezes, os nossos sentimentos nos enganam e acabam triturando a nossa vida. Parece bom, há caminhos que ao homem parece bom, mas a Bíblia diz mais: o seu futuro, o seu fim é caminho de morte. Observe que em Jeremias capítulo 17, versículo 9, fala sobre as decisões de um coração enganador. Meus irmãos, o nosso coração não nos serve como conselheiro, porque o nosso coração nos engana. Cuidado com os sentimentos que você tem. Eu me sinto tão bem com esse sentimento, mas pode não ser algo do agrado e do coração de Deus. Cuidado. Sabe, meus irmãos, quando você tiver alguma dúvida, pergunte. Pergunte para alguém. Tem pessoas mais experimentadas na vida. Pergunte para o teu discipulador. Converse com ele. Peça orientação. Cuidado com os sentimentos. Outro cuidado também, cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Nem todo amigo é amigo. Nem toda pessoa que tem um bom papo, uma boa conversa, serve para amigo. Há amigos que, na realidade, o nome deveria ser inimigo, pelos caminhos que nos levam, pelo tipo de conselho que nos dá. Ao buscar conselho, procure conselho de pessoa que tem caminhada com Deus, vida com Deus, e que vai orientar pela palavra de Deus, e não pelo que acha, não pelo que sente, não pelas suas emoções, mas pela palavra. Todo aconselhamento, meus amados, precisa ser pela palavra de Deus. E eu fico estarrecido, horrorizado, com algumas pessoas que dão conselhos de maneira tão equivocada, tão distante da palavra de Deus. Então cuidado. Cuidado de onde vêm as informações que vão ajudar você a tomar decisões que poderão ser perigosas. Há caminho que ao homem parece reto, mas o fim é morte. O final, o resultado é morte. Cuidado. Cuidado também com a beleza do discurso, de falas, meus irmãos, de palavras belas e bonitas. É bom ouvir, mas cuidado, porque o discurso às vezes não condiz com a vivência de uma caminhada, de um andar com Deus. Cuidado. Cuidado com a beleza da retórica, da maneira que é falado tão bonito, fala bonito, mas não vive nada. Olha para o exemplo, olha para o modelo, olha como é a vida daquela pessoa, e não pelo que fala, não pelo que diz. Cuidado. Há caminhos que ao homem parece reto, parece bom. Há conselhos que para o homem parece bom, mas o seu caminho é morte. Já aconselhei pessoas que digam: olha, filho, o melhor caminho para ti é por aqui, é isso que tem que fazer. Não gostou. Aí vou procurar outro, mais outro, alguém que pudesse fazer exatamente aquilo que é o que ela queria fazer, o que essa pessoa queria fazer. Mas não é caminho de morte, é caminho de destruição. Há caminhos que não são bonitos, mas são caminhos de vida. Há caminhos que são belos, são maravilhosos, são atrativos e atraentes, mas é caminho de morte. E às vezes o coração humano está cegado e não consegue enxergar. Quem está de fora está olhando com uma visão maior, mas uma visão ampla, está observando. Cuidado também, meus queridos, com as boas intenções. Eu disse certa vez que o caminho para o inferno
é pavimentado com boas intenções. Olha que Satanás disse, que a serpente disse: comas e tu vais ser como Deus. Te alimenta desta árvore e tu vais ser igual a Deus. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele, igual a Deus. Olha o conselho, parece boa intenção, como Satanás tentando Jesus, dizendo o seguinte: transforma estas pedras em pães, transforma. A intenção parece que é boa, mas há malignidade atrás disso. Há caminhos que parecem bons, há intenções que parecem ser boas, mas é caminho que vai levar à morte. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta, que vai formar a tua vida, que vai formar o teu coração, que vai construir o teu caminho, que vai construir a tua vida. Cuidado, cuidado, cuidado com o que você ouve. Televisão, pastor, determinado tipo de filme, determinado tipo de programa. Meus irmãos, hoje o meu maior cuidado como pastor é com alguns tipos de programas que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, que está lá na televisão, mas ensinando tanta coisa errada, recheado de tanta baboseira, recheado de tantas coisas fora da palavra de Deus. E aí vai uma pessoa neófita, sem entendimento, não tendo conhecimento na palavra e na verdade, e vai tendo aquilo ali como uma grande verdade e aquilo como certo. E vão sendo induzidos e conduzidos pelo erro, vão sendo levados para todo um mar e onda de doutrinas, e vão sendo enganados e seduzidos, e aí vão se perdendo. Aqueles que ensinam distorcem a palavra. E digo, um bom filme faz mais bem do que assistir certos programas religiosos que estão na televisão e por aí vai. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta. A serpente parecia ser espiritual, falava das coisas de Deus. Na tentação para Jesus, a serpente parece espiritual. Jesus, eu vou te ajudar a projetar o teu ministério, eu vou ser relações públicas do teu ministério, eu vou te dar todo esse reino, aí tu precisa de dinheiro para fazer o teu ministério andar, eu vou te ajudar. Porém, meus irmãos, Jesus não aceitou nenhuma das tentações de Satanás, pareciam ser boas. Cuidado, ok? Muito cuidado. Às vezes tem ensinos que estão infectados com tanto engano e totalmente fora da palavra. Eu gostaria agora de falar, meus irmãos, como ser zeloso e não cair numa cilada, num conto de fada, de uma escolha errada na vida. A Bíblia que diz: há caminhos que parecem ao homem parece bom, mas o fim dele é morte. Então, como ser zeloso e como escolher caminho certo? Primeira coisa, ore e busque a Deus e busque a direção certa. Por exemplo, Josué, quando entrou na terra prometida, uma coisa errada ele fez tudo certo, só uma coisa que ele fez errado, e aquilo ali custou caro. Quando ele foi invadir a cidade seguinte, ele fez um acordo que aparentemente era o correto, era o certo, foi pelo seu coração, aquele caminho parecia ser o melhor, né? Porém, ele entrou na terra prometida ali, meus irmãos, eles tiveram uma luta. Aliás, foi antes desse acordo que ele fez. Ele entrou na terra para guerrear, mas ele não consultou o Senhor. Ele não buscou a direção de Deus. O resultado é que os seus soldados caíram à espada, homens foram mortos, homens que entraram na batalha, mas ele não consultou o Senhor. Se ele tivesse buscado de Deus uma direção, Deus daria uma direção, com certeza, não haveria destruição e nem morte. Porque em vez de ir no ímpeto do teu coração, da tua vontade, você não consagra a Deus e diz: Deus, dá a direção certa, meu Deus, não me deixe entrar por caminhos errados. Muitas vezes eu tenho que orar e dizer: Deus, se tu não está nisso, impede, trava, tranca, que não dê certo. Quantas vezes na oração nós temos que dizer: Deus, se tu não está nisso, Senhor, fecha a porta,
tranca. Porque há caminhos que para nós parece bom, parece ótimo, parece assim, é um negócio da China, é a melhor coisa que vai existir. Porém, irmãos, lá no final Deus sabe, é caminho de morte. Ou será que Deus não sabe o amanhã? Será que Deus não conhece o que vai acontecer depois? Deus sabe. Quantos já arrependeram-se, doeram-se na vida cada vez que lembra da vontade de chorar, de alguma coisa que fez e Deus não estava nisso? E aí, o final foi destruição, foi prejuízo. Então ore, busque a direção de Deus. Segunda coisa também, busque orientação do discipulador, ou de quem entenda. Sabe, meus irmãos, é Deus que instituiu a autoridade sobre nós. As autoridades são constituídas por Deus. Davi tinha autoridade sobre a vida dele. José tinha uma autoridade sobre a vida dele. Daniel tinha também uma autoridade sobre a vida dele. Agora tem pessoas que elas acham que não precisam de autoridade nenhuma, não precisam de conselho, de orientação, ajuda. Não, Deus é que me dá a direção, Deus é que me dá a sustentação, Deus é o meu guia. Amém, glória a Deus. Mas Deus colocou pessoas com autoridade sobre isso. Vou eu construir uma casa e vou eu dar uma de, como a gente diz, metida besta, a fazer sem saber nada. Eu quero economizar, eu vou eu mesmo fazer. Daqui a pouco, irmãos, a casa cai, porque eu não tenho a estrutura e saber. Eu não entendo de motor de carro, eu não entendo. Se eu for comprar um carro, eu tenho que perguntar para quem conhece. Diz, olha, o que tu acha? O que tu vê nesse carro? Uma vez eu estava para comprar um, perguntei para o Marcos, que entende de lata, lataria, aí ele disse, olha, isso, tem esse problema, tem esse, só isso. Tá bom, não vou comprar. O cara entende. Na área mecânica, tem que chamar alguém. Não, mas eu vou chamar o meu discipulador, ele conserta a bicicleta, mas ele não entende de motor de carro. Então procure alguém que entende dentro dessa área e que te dê conselho. Dentro da área imobiliária, pergunta a quem entende, a quem é profissional da área, que te possa dar lastro para tomar boas decisões. Nós precisamos, meus irmãos. Nós somos carentes de receber informações, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então não se faz a coisa assim arbitrariamente pela nossa mente. Ok? Agora, na multidão de conselheiros sábios e bons, não é que nem Judas foi buscar conselho e orientação com quem queria matar Jesus. Mas observa que Davi tinha um orientador, ele tinha quem lhe ensinava, tinha quem cuidava da sua vida. José também sempre tinha na vida dele, no ministério dele, no livro de Gênesis, alguém sobre a vida dele que orientava e que era autoridade sobre a vida dele. Agora tem, não quero autoridade sobre a minha vida. Não, irmãos, é bênção e é proteção. Amém? Terceira coisa que devemos fazer para não cair em nenhuma cilada e não entrar num caminho de morte, observe os frutos. Observe os frutos. Jesus diz, meus irmãos, em Mateus 7,15, cuidado, ele diz lá com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de pele de lobo, de pele de ovelha, mas eles por dentro, eles são lobos. E aí Jesus, mais adiante, Jesus vai dizer o seguinte, olha, pelos frutos conhecereis. A pessoa sempre vai dar fruto de quem realmente ela é. A pessoa sempre, mais cedo, mais tarde, vai dar fruto de quem realmente ela é. Certa vez apareceu uma pessoa para mim e disse, olha, pastor, é o seguinte, quero falar com o senhor de uma pessoa assim, ó, que está indo na igreja sua. Cuidado, pastor, a pessoa não presta. Eu disse, meu Deus do céu, a pessoa não é daqui, é de outra igreja, veio para cá. E me aconselhar, cuidado com tal pessoa. Eu tenho andado, irmãos, com essa pessoa, eu tenho visto que essa pessoa que está no nosso meio, uma bênção, preciosa pessoa, maravilhosa pessoa. Mas quem veio falar mal, eu descobri depois os frutos que apareceram. Podre daqui, podre de lá, podre de tudo que é lado. Eu digo, os frutos, meus irmãos, elas vão identificar quem é quem é cada um. Não podemos julgar o livro pela capa. Não podemos julgar, mas devemos exatamente observar os frutos que vai dar. Ok? Então devemos, meus irmãos, ter essa observância e colocar o nosso olhar clínico sobre o que produz o que está realizando. Amém?
jamais está confiante cegamente, com certeza. Jeremias capítulo 17, versículo 15, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Ou seja, é confiar no braço humano. Ok? Devemos ter cuidado. E Jesus também nos ensinou tão precioso, meus irmãos, que eu já lhes falei. Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga e espaçoso é o caminho da perdição. Aí Jesus mostra, meus irmãos, que tem dois caminhos. São as escolhas e decisões que nós tomamos. Por isso que Provérbios nos diz tão bem a respeito disso. Há caminhos que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. E aí eu cheguei à seguinte conclusão e dedução. Por que o livro de Provérbios duas vezes menciona o mesmo versículo? É porque devemos exatamente, irmãos, termos cuidado dobrado a respeito dos caminhos que fizemos e das decisões que nós tomamos. E eu quero concluir trazendo a respeito, meus irmãos, o que o Senhor Jesus disse. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim é morte. Agora Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho. E eu digo para você nesta noite, para Jesus você pode entrar de olhos fechados. Porque Jesus, meus irmãos, ele nunca errou. Ele é o caminho que jamais vai ser um caminho de morte, mas ele é o caminho, é caminho de vida. Tiago disse mesmo que se porventura alguém entrar nas suas reuniões aí e entrar uma pessoa de aparência, não faça acepção. Porém Jesus, meus irmãos, ele é único. Jesus sabia exatamente o coração de cada um. Jesus já sabia quem iria traí-lo. Jesus já sabia. Jesus já conhecia. A Bíblia menciona que Jesus já conhecia o coração humano. Ele fez uma pergunta, a Bíblia diz a palavra de Deus, fez uma pergunta para prová-los, mas bem sabia o que estava no coração humano. Então Jesus nunca se decepcionou com Judas, e Jesus nunca também ficou depressivo por causa de Pedro, porque Jesus sabia exatamente cada um. É Jesus que disse para Pedro, hoje te digo, tu vais me negar 3 vezes. Ou seja, Jesus sabe o resultado, Jesus sabe o amanhã. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, e Jesus sabe os pensamentos, Jesus conhece o teu pensamento. Embora nesta noite que somos uma multidão, somos muitas pessoas, mas Jesus conhece cada um de vocês pelo nome, pelo sobrenome, pela RG, por todo o teu histórico de vida. Jesus conhece. Jesus conhece também os caminhos que você um dia tomou, decisões que você tomou, e sabe que essas decisões não seriam elas boas. Porém, meus irmãos, eu junto com a mensagem da semana passada, que diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, meus irmãos, nós sempre vamos ter zelo, cautela, cuidado, que venhamos ter muito cuidado, porque há caminhos que parecem bons. E a Bíblia menciona que próprio diabo, ele se veste em anjo de luz. Que tenhamos todo zelo, que tenhamos cuidado, porque há caminhos que parecem direito, parecem bom, parecem correto, amigos que parecem bom, há profetas que parecem bom, há namoros que parecem bom, há moças que parecem direito, há rapazes que parecem boa gente, mas cuidado, cuidado. Aquela sociedade que vai fazer na empresa parece uma sociedade que vai fazer, parece que vai ser boa. Aquele profissional que está contratando parece que vai ser bom, parece que é gente boa, e ali vai. Olha aquele negócio que parece que é um negócio da China, aquele emprego é o melhor emprego do mundo, e aí entra naquele emprego e descobre que não é tudo aquilo que prometia. Cuidado, meus amados, fique com a palavra de Deus, fique com a Bíblia, que você nunca vai ter decepção e nunca vai te levar para um caminho de morte. Amém? Que o Senhor abençoe o teu coração, que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor guarde a tua alma, que Deus nos ajude a termos escolhas de acordo com a sua palavra e com o seu princípio. Cuidado, meus irmãos, cuidado, nem tudo que parece é. Judas parecia uma pessoa correta, direito, centrado, era um zelote, era alguém de uma formação religiosa boa,
sabia contar dinheiro, sabia o valor das coisas, parecia honesto para a turma, mas o seu fim foi um fim de morte. Paulo mesmo diz: Alexandre Latueiro me fez grandes males, parecia boa gente. Demas parecia boa gente, abandonou ele. Então cuidado, amém? Venhamos ter zelo, venhamos ter cuidado, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de convidá-los para nós ficarmos em pé. Vamos orar a Deus.